Oi pessoal, uma ótima noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre manutenção de cactos e de suculentas, né? São muitas as pessoas que deixam comentários lá em meus vídeos solicitando ajuda relacionada à manutenção dos cactos e das suculentas. Tem pessoas que perdem, geralmente por não conhecer, né, alguns cuidados. E por isso eu achei interessante estar gravando esse vídeo. Vai ser um vídeo simples. Quem gostar do vídeo vai deixando aí o like para fortalecer o canal, se inscrevendo, né? Quem não for inscrito, se inscreve aí para ajudar. E vamos lá, né? Quando eu falo em manutenção, eu estou me referindo àqueles cuidados básicos, né? De estar olhando a planta, se precisa de alguma coisa. Então, é a primeira coisa que a gente deve observar, principalmente nas suculentas, são as folhas, né? Como que tá as folhas? As folhas, elas podem dizer muito sobre a saúde da planta. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês uma suculenta que está em perfeita condição, né? Tá saudável. Ela tá com as folhas brilhando. Isso significa que ela tá com as folhas bem hidratadas. Mas o problema não é quando ela tá com a folhinha assim, né? Brilhando, bem hidratada. O problema é quando a gente se depara com as folhas murcha ou desidratadas, né? Algumas pessoas conhecem como desidratadas. Aí é onde vem a dúvida. E aí, o que é que está acontecendo com a suculenta para ela ficar desse jeito, enrugadinha? Então, tem algumas coisas que podem deixar a planta com a folha enrugadinha. E por isso eu vou listar aqui algumas, né? Para que vocês entendam melhor. Uma das coisas que faz com que a planta fique com a folha murcha é a falta de água. Então, quando o problema é a falta de água, é o mais fácil de resolver. É só pegar e molhar a suculenta, né? Com aproximadamente umas 24 horas, ela já vai estar bem hidratada. E provavelmente com as 48 horas, ela já está perfeita, né? Já vai estar brilhando, já vai estar linda. Agora, quando você observa, a terra está úmida. Então, é sinal que ela não está precisando de água. E mesmo assim está com a folha murcha, o problema está lá embaixo, né, nas raízes. Pode ser que a planta tenha apodrecido todas as raízes e ainda não tenha nascido raízes novas. E por não ter raízes, ela não tem como absorver nem água e nem nutrientes. Ou então, na terceira hipótese, pode ser que tenha raízes, mas está acontecendo lá nas raízes uma infestação por cochonilhas de raiz, que é uma das pragas que eu tenho mais facilidade de matar, são as cochonilhas de raiz, porque basta a gente estar fazendo uma solução com a água e com água sanitária, né? A gente pega 1 litro de água, coloca 1 colher de água sanitária, dá para colocar até mais, mas eu prefiro indicar 1 colher, que é o mais fraco, e aí a gente afoga o vasinho na água misturada com a água sanitária, deixa lá uns 3 minutinhos. E aí pronto, quando a gente retira, as cochonilhas ali já foram eliminadas. Ou então pode estar colocando uma naftalina, né? Põe uma naftalina no vasinho. Agora, tem outra coisa também que é interessante a gente ficar observando, né? Que são a retirada das folhas velhas. A gente tem que estar fazendo a retirada desse tipo de folha, né? Aqui, ó, a planta tá toda bonita, um monte de folha bem hidratada, mas lá embaixo, dá pra ver aqui no cantinho aqui, ó, e lá por baixo tem folha seca. Então, quando tem folha seca, eu vou até mostrar uma planta que tem mais folha seca. Quando acontece isso aqui, ó, que tem folha seca, a gente de imediato já tem que estar retirando. Por quê? Porque aí é onde está o problema. Nessas folhas aí vai fazer com que acumule praga, principalmente as cochonilhas brancas. Elas adoram as plantas quando tá cheio de folhinha assim, folhinha velha. Não tem serventia, a folha velha não vai ficar mais bonita, então a gente retira e joga. Também a gente tem que ficar de olho no substrato, né? Se o substrato está precisando de fazer uma adubação, se está precisando de fazer uma troca de substrato. E aí é o problema, né? Como saber se está precisando? Quando uma planta ela já tem muito tempo que está no mesmo substrato, você faz a adubação e mesmo assim ela não consegue desenvolver, eu aconselho que faça a troca, né? Retire todo o substrato e coloque um substrato novo.
porque provavelmente aquele substrato não está legal. Então é melhor fazer a troca do substrato. Já com os cactos, é interessante ficar de olho se aparece alguma praga, porque ó, o ácaro, ele quando gruda no cacto, ele começa a ir sugando. E ali pode abrir alguma feridinha e ficar mais propício, né, a apodrecimento. As mudas também que vão saindo dos lados, principalmente esses que rendem bastante, aqui tem outra também que tem bastante, a gente tem que ficar observando constantemente, porque se alguma dessas mudas apodrecer, já tem que ser eliminada rapidamente, senão passa o apodrecimento para a planta mãe e aí pronto, está tudo perdido. Tem pessoas também que não sabem quando é a hora de estar retirando as flores, né, das suculentas. Aqui eu estou com algumas que já está no momento de fazer a retirada. Eu faço o seguinte, né? E aconselho que façam assim também. Secou a flor, não tem mais proveito. Aqui a gente já vem aqui, corta e passa uma cola instantânea para fechar o ferimento. Porque essas flores, elas começam a apodrecer e aí vai descendo por aqui. E pode estar contaminando a planta toda. Então, flor seca não tem serventia, joga fora. Tem à noite os caracóis, né? Eu já vi caracol aqui, por isso que eu vou mostrar a vocês. No cantinho aqui desse vaso, dessa echeveria aqui, né? Da Black Prince, tem um caramujozinho. Os caramujos, eles roem as folhinhas das suculentas e ali fica um ferimento aberto para uma contaminação, né? Uma contaminação por fungos, por bactérias, e aí a gente acaba perdendo a planta. Então é mais uma coisa que a gente tem que ficar de olho. A adubação também é interessante, né? Eu faço minha adubação a cada 3 meses, mas muitas vezes eu vejo a necessidade de adubar a planta antes dos 3 meses. E é aí que está o problema, né? Aí a gente tem que ficar de olho para ver se realmente ela está precisando de adubação. Se ela estiver precisando, aí a gente pode adubar antes dos 3 meses. Quando ela está sem desenvolver, nem cresce, nem engorda, provavelmente já está precisando de uma adubação. Então a gente vai e faz. A adubação que eu uso é a farinha de osso, como eu já havia dito em outros vídeos, e a mamona, né? Deixa a planta bem verdinha. Outra coisa também que o pessoal tem dúvida é o uso da areia de construção nas plantas, né? Se não pode perder planta, se não apodrece, eu vou dizer minha experiência, eu vou contar para vocês minha experiência com a areia de construção. E daí vocês vão ver se vale a pena ou não utilizar. Eu utilizo desde que eu comecei a cultivar plantas, isso na época que eu ainda morava lá na roça. Por quê? Porque a gente não tinha substrato e nem tinha condição de viajar para outro estado para comprar substrato. Então a gente utilizava a areia mesmo, que era o que tinha disponível. Só que tem a questão dos nutrientes, né? Que tem algumas pessoas que dizem que a areia não tem nutrientes. O que vai dar nutrientes, não só para a areia como para o substrato, como para qualquer outro tipo de terra, são os adubos que a gente usa. Então, qualquer pessoa que for estar utilizando a areia, vai ter que fazer uma adubação para estar jogando nutrientes para a areia, né? E vocês podem observar que com o tempo que vocês adubarem, a areia, ela vai começar a mudar de cor. Ela vai saindo daquela cor mais clara e vai começando a ficar escura. A cada vez que a gente aduba, ela vai mudando de cor. E aí, ela vai se tornar escura com o passar do tempo, de acordo com a quantidade de adubação que a gente for colocando, né? Um cuidado que a gente tem que ter com a areia é a contaminação, que é o que faz algumas pessoas perderem as plantas. É a contaminação. Tem gente que diz que eu perdi minha planta por nematóide. Gente, nematóide é um tipo de praga que dá lá embaixo nas raízes da planta e deixa as raízes grossas, como se ela fosse formar umas batatas. Aquilo ali não vai matar a planta rápido, não. Só vai impedir que a planta se desenvolva. Vai impedir que a planta cresça, que a planta engorde. Porque as raízes estão infestadas com os nematóides. Mas o que mata mesmo rapidinho é contaminação devido a animais fazer fezes, né? Defecar. Ou então fazer xixi em cima da areia. É isso o perigo. Aí o que é que eu faço? Eu não faço nenhum tipo de higienização, porque a areia que eu pego aqui, ela fica em um depósito fechado e os animais não têm acesso a esse depósito.
Mas eu aconselho que quem for utilizar a areia de construção, limpe antes, né? Ou pode estar lavando ela com uma mistura de água sanitária e água comum. Ou então que passe no fogo, né? Põe numa panela velha, coloca lá no fogo e vai mexendo com uma colher velha de pau para que mate algum tipo de bactéria ou fungo que tiver. O problema está no fungo e na bactéria. Os nematóides, eles não matam planta rápido, não. Eles só atrasam o crescimento.